My friends, be welcome! Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo Inglês com a Bíblia. Aqui você aprende inglês de forma simples e, ao mesmo tempo, edifica a sua vida com a Bíblia Sagrada. Então, dê o like aqui no vídeo, compartilha e abençoe a vida de seus amigos e se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Hoje, nós vamos estudar o trecho de John, chapter 1, verses 29 to 32. João, capítulo 1, versículos 29 ao 32. A versão que nós utilizamos aqui é a New Living Translation. Vai estar na primeira descrição do vídeo. Então, esse é o trecho que nós vamos ver hoje. Eu vou traduzir e explicar cada um dos versículos. E no final, eu vou repetir cada uma dessas partes. E você, in a loud voice, em voz alta, fala juntamente comigo. Então, vamos lá. The next day, no dia seguinte, next aqui significa próximo. Mas quando uma ação é passada, em português a gente não fala no próximo dia, né? A gente diz assim, quando foi no dia seguinte. Então, aqui a tradução seria no dia seguinte, mas só para lhe explicar que next significa próximo também, tá bom? The next day, John saw Jesus. João viu Jesus. Saw é o passado do verbo to see, que é ver. Coming toward him and said. Vindo em sua direção e disse. Coming é vindo, do verbo come. Toward é em direção. Toward him é em sua direção. And said. E disse. Said, o passado do verbo say, que é dizer. Look, the Lamb of God. Veja. Look significa veja, olhe. O Cordeiro de Deus. The Lamb of God. Você está vendo que Lamb termina com B, mas só que esse B é mudo aqui, tá bom? Lamb of God. Who takes away, que tira. Takes away significa apenas um verbo em português que é tirar. Em inglês acontece muito isso. São algumas palavras, né, que se juntam e formam apenas um verbo. Um verbo frasal, né? A gente chama assim de verbo frasal, phrasal verb, que são duas ou mais palavras que se juntam e formam apenas uma. Então, takes away significa tirar. Take away. Então, who takes away, esse S no final é porque está na terceira pessoa. O Cordeiro, ele. Who takes away, que tira. The sin of the world, o pecado do mundo. Sin é pecado. Of the world, do mundo. Of, de o mundo, world. Então, não há a contração da preposição com artigo, como existe aqui em português. He is the one, ele é aquele, ele é, the one, nós já vimos, significa aquele. I was talking about when I said, que eu estava falando a respeito quando eu disse. I was, estava talking, falando, about, a respeito, when I said, quando eu disse, said, disse. A man is coming after me, um homem está vindo depois de mim. After me, depois de mim. Who is far greater than I am, que é muito maior do que eu sou. Who is, que é, far greater, nós já vimos essa expressão aqui no capítulo. Far significa assim, longe, de longe. Greater, maior. Então, far greater é de longe o maior. E como a gente não usa essa expressão assim muito em português, a gente traduziu aqui por muito maior. Far, muito. Greater, maior. Than I am, do que eu sou. For he existed long before me. Pois ele já existia bem antes de mim. Há muito antes de mim. For he existed, porque ele já existia. Long before, esse long é no sentido de longamente, é um advérbio, antes de mim, before me. Longs também significa, em outros contextos, característica de uma coisa, por exemplo, se ela é longa mesmo ou comprida, então, mas aqui é um advérbio. I did not recognize him. Eu não o reconhecia. Você está vendo recognize, o verbo principal. Então, para
formar a negação, nós temos o auxiliar do. E aqui está no passado, né? Did. Então, sempre nós vamos utilizar, como nós já vimos, a negação dos verbos principais, sempre vamos precisar de um verbo auxiliar. Como o verbo está no passado, nós utilizamos did no passado. Did not recognize him. No inglês falado, dificilmente você vai ouvir alguém falando assim, I did not. Ele vai falar, I didn't. Tá bom? Então, a forma contraída de did not é didn't. I didn't recognize him. Eu não o reconhecia. As the Messiah, como o Messias. Esse as aqui significa como. O Messiah, o Messias. But I have been baptized with water. Mas eu tenho estado batizando com água. Eu vou traduzir exatamente como está aqui. But I have, mas eu tenho. Been, estado. Aqui é o particípio do verbo to be, né? Que é ser ou estar, né? Então, estado, baptizing, batizando, está no gerúndio, with water, com água. Aí, falando bem rápido, você vai dizer assim, but I have, but I have. But I have been baptizing with water so that he might be revealed to Israel. Para que ele pudesse ser revelado a Israel. Então, nós já vimos essa expressão so that, para que he might, ele pudesse, né? Might é o passado do verbo may, aqui, be, ser, revealed, revelado, to Israel, a Israel, para Israel. Then John testified. Então, João testificou. I saw the Holy Spirit. Eu vi o Espírito Santo. I saw, eu vi. The Holy Spirit, o Espírito Santo. De novo aqui você está vendo a característica vindo antes da coisa que é caracterizada. Então, a qualidade holy vem antes. Holy Spirit. Em português nós dizemos Espírito Santo. Em inglês nós falamos Santo Espírito. Holy Spirit. Descending like a dove from heaven. Descendo como uma pomba do céu. Descending, descendo. Do verbo to descend, descer. Like, aqui nós estamos acostumados a utilizar essa expressão no sentido de gostar. Então, por exemplo, se você ainda não deu like aqui no vídeo, então deu like. Nós estamos acostumados, nós até incorporamos essa palavra no nosso idioma português. Mas aqui, nesse contexto, não é um verbo. Você está vendo, é uma conjunção. Então, like aqui significa como. Tá bom? Então, like, além de gostar, significa também como. Então, descending like a dove, descendo como uma pomba, a dove, pomba, from heaven, do céu, heaven, céu. And resting upon him, e pousando sobre ele. Resting, pousando. Rest é repousar, descansar, pousar, rest. Resting é pousando. Upon é sobre, né, em cima, upon, him, dele, ele. Tá bom? Então, nós vamos voltar para o início do trecho e você vai repetir comigo cada uma dessas partes que acabamos de analisar. Então, fale comigo. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one I was talking about when I said, A man is coming after me, who is far greater than I am, for he existed long before me. I did not recognize him as the Messiah,
But I have been baptized with water, so that he might be revealed to Israel. Then John testified, I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven and resting upon him. Então é isso aí, gente. Deus abençoe você. Conforme o versículo 29 diz, é um dos versículos mais belos que temos aqui no Evangelho, em toda a palavra de Deus. Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um versículo lindo, maravilhoso. Aprenda, decore esse versículo em inglês e internalize a palavra de Deus e também o idioma inglês. God bless you.